Pare se você não é Jojo Fag, se você não conhece todas as artimanhas de Jojo, prossiga com cuidado, porque esse vídeo vai ter muito conteúdo de Jojo completamente mastigado pra vocês de uma forma densa e gostosa, como pediram num vídeo anterior que eu não lembro. Pra dar mais detalhes, cá estamos nós. Olá, assistidores de anime de plantão, eu sou o Robin. Eu fiquei 30 minutos falando para a câmera em que ela desligou e não gravou absolutamente nada, então essa é a minha segunda tentativa de gravar esse vídeo e isso já merece um joinha de vocês, porque deu muito trabalho, vai dar muito trabalho pra editar e filmar já tá sendo difícil, então pelo amor de Deus, façam isso, joinha no canal, se inscreve também caso você já não tenha feito isso antes e ativa o sininho porque é muito importante pra você receber notificação toda vez que eu soltar mais vídeos. Agora bora pro que interessa. Vamos dividir esse vídeo em primeira parte, personagens, arcos e história, ok? Segunda parte, spoilers interessantes e comentários adicionais que eu irei fazer. Então vamos logo que isso aqui vai ser gigante. A primeira parte, ou o primeiro arco, eu já coloquei aqui no primeiro episódio que eu fiz, no primeiro vídeo que está ali na playlist para você assistir em algum lugar em cima da minha cabeça, ou não, aqui dos lados, não sei onde bota. E a segunda parte também, só que eu vou trazer o final desse segundo arco aqui, então vamos fazer uma recapitulação pra vocês. Jolyne Kujou estava na prisão por conta de um namorado dela, que meio que incriminou ela por uma coisa, um atropelamento ali junto de roubo. Só que descobrimos por meio de Jotaro Kujo que não foi tão bem assim planejado. Quem fez isso foi a pessoa que é contra os Joestar, aliadinho do tio ali, que está querendo atrair Jotaro para a prisão por conta de Jolyne, porque sabiam que ele ia aparecer para sua filha, mesmo ele tendo sido um pai horrível por todos esses anos. E então temos ali a luta contra Jangalie, que estava vendo eles na sala de visitas enquanto tudo acontecia e Jotaro tentava explicar pra Jolyne o que estava rolando. Chegamos mais ou menos no episódio 5 ali, em que a Jolyne consegue eliminar o Jangalie usando o Stone Free dela, só que ela não percebe que o Jotaro foi incapacitado pelo outro stand. Eram dois stands atacando o famoso stand White Snake, que é o stand do vilão da parte 6. O que nós temos aqui, o poder dele é retirar dois discos das pessoas, um com memórias e outro com stand caso a pessoa tenha. Caso não tenha, eu não sei se são retirados dois ou só um, eu não me importei. Eu só aceitei a explicação do Araki pra isso. Então, Jolyne vai arrastar o corpo inerte e incômodo do pai dela para a praia, onde Jotaro tinha preparado junto com a Fundação Speedwagon, ou Speedwagon, um submarino que levaria ela em segurança para fora da prisão, só que ela decide que não. Ela vai salvar o pai dela de algum jeito, porque ela entende ali, não lembro de que jeito, desculpem, que ela consegue salvar ele caso recupere os discos, junto com uma explicação do Empório sobre esses discos, porque ele dá uma dica pra ela ali de que isso pode ser feito, e ela só acredita e vai firme nessa decisão, voltando para a prisão e ficando na solitária por um tempinho. Então, esses são os capítulos do mangá 11 a 20, equivalentes aos episódios 3 e 4, mais ou menos, do anime que a gente tá vendo aqui. Vamos. No terceiro arco, a gente tem a apresentação da Hermes Costello, e já tinha aparecido um pouquinho no anime, junto com a Jolyne, naquele ônibus de um dos primeiros episódios indo para a penitenciária Dolphin, alguma coisa que eu não faço a menor questão de lembrar o nome. No episódio 6, conhecido também como Adesivos da Hermes, a gente descobre o stand dela, que é o Kiss, sim, da banda Kiss. E ele serve basicamente como um adesivo que aparece na mão dela e que, se colado em outros objetos, consegue transformá-los e duplicá-los. Porém, se retirado, faz com que voltem à forma original, mesmo que com um pouquinho de física atrelado ali, ação e reação e coisas quebram. Então, se ela fizer isso tipo com um braço, vai doer pra colocar de volta no lugar depois que arrancar o adesivo. Descobrindo isso, ela tava na enfermaria e tava com um rolê ali com um zelador que apareceu, porque ele não queria dar choque pra ela sair, blá blá blá. Então ela consegue nocauteá-lo usando o poder do seu novo stand recém-descoberto e vai pro banheiro, porque assim que ela nocauteia o guarda, ela consegue ver os dois discos dele. Porque aparentemente todo mundo que entra em contato com a Snake já teve colocado ou tirado algum disco, mostra discos quando tá nocauteado. É somente para usuários de stands, lembrando. Então ela pega um dos discos que mostra a memória do guarda chamado Maquin, ou McQueen, do Relâmpago Marquinhos, que fala sobre como ele escondeu dinheiro em algum lugar. Só que o zelador descobre que ela tá com esse disco, ou pelo menos com a memória. Ele não entende exatamente de stands, porque sim, ele tem um stand, assim como na parte 4. Qualquer portador de stand vai encontrar um outro portador de stand, porque eles se atraem misteriosa e misticamente. Então vai tentar descobrir o que Costello fez com ele. No caso, o stand dele é ativado não porque ele quer, é um daqueles stands de ativação autônoma que acontece ali enquanto ele tenta acabar com a própria vida. Basicamente isso. E isso reflete na Hermes, que sofre das mesmas consequências enquanto ele tenta fazer esse ato. O jeito é, ela dá uma ludibriada nele e tenta fugir daquele espaço, pelo menos, em que o stand teria aplicação. Só que no meio do caminho, ela encontra quem? Empório, detentor de todo o saber deste anime e de Jojo, pelo menos na parte 6.
Só que temos a primeira diferença com o mangá que eu vou comentar aqui, em que quando a gente tá no mangá, é nessa cena em que aparece a Casa Fantasma, ou pelo menos as partes que são o stand do Empório, sem nome até agora, que funciona basicamente com ele pode ressuscitar locais e objetos que foram deixados pelo tempo. Por exemplo, o local em que ele leva a Hermes no mangá é um cômodo de música que foi queimado na prisão em 1980 e alguma coisa. Então, ele é um local fantasma. E o stand dele ressuscita locais fantasmas. Que tem coisas que não afetam as pessoas, somente trazem gosto. Tipo, se tiver uma barrinha lá, você come e sente o gosto, mas você não come de verdade. Temos também a aparição de Weather Report, no caso só no mangá, de novo. E a polêmica, momento polêmica, primeira aparição de Anasui, que no caso é Anasui versão feminina. Anasui mulher. Porque, não sei se vocês sabem, mas no anime só aparece a versão masculina. Eles tentaram corrigir isso. Não sabemos exatamente por que essa diferença aconteceu, porque no mangá também fizeram isso depois. Quando a Anasui aparece de verdade, ele já está como um homem. Triste, porque queríamos ali Jolyne sapatão, talvez. Então, ela é mostrada ali de uma forma feminina, mas depois vai ser o Anasui. Essa é uma diferença muito complicada que muitos fãs de Jojo já debateram, mas ninguém chega a uma conclusão. Só que o Araki fez porque ele quis ou algum editor mandou. Basicamente isso. No anime, ao contrário, essa parte, a explicação que o Empório dá tanto sobre os discos quanto sobre o stand dele, acontecem depois. Aqui ele só dá uma explicação muito rápida pra Hermes e só manda ela se afastar daquele stand. Mas pegar os discos também, porque os discos são importantes e a Jolyne quer os discos e a Jolyne mandou ele ficar de olho. Basicamente isso. Então, ela consegue derrotar o usuário de stand, o McQueen ali, literalmente nocauteando ele com eletricidade, usando o stand dela ali durante um dos ataques e tira, sim, o CD de stand do McQueen e o outro CD, assim, ela deixa, só pro cara ficar vivo, entre aspas. Então, terminamos aqui o terceiro arco. Ele é basicamente o episódio 6 do anime, porém, os capítulos 21 a 25 do mangá. Vamos pro próximo. O quarto arco é o arco de apresentação de King Fu Fighters, conhecido também como FF. Uma das minhas personagens favoritas, talvez. Temos aqui Jolyne e Hermes se juntando para voluntariar-se à busca de corpos de detentos que foram mortos no pântano, ou que sumiram, pelo menos. Todo mundo sabe que eles morreram, mas sumiram, né? Sumiram. Então elas vão junto com mais 3 detentas, formando assim um grupo de 5. Só que quando chegam lá, são 6 pessoas. Esse é um mistério. Por que Jolyne queria ir pra lá? Porque dentro das memórias do McQueen, ela viu que o stand, o Whitesnake, tinha guardado os CDs dentro do armazém que tava lá perto do pântano, então esse era o objetivo dela. Só que, chegando lá, tivemos esses problemas com somos 6, antes éramos 5, quem é a impostora, e também com quando eles chegavam perto da água do pântano, a água tentava matar eles. Por quê? Porque nós conhecemos aqui FF, um usuário de stand muito diferente, porque na verdade ele é um bando de plânctons, ou ela, considerando que como estado de plâncton talvez não tenha uma atribuição de gênero muito precisa, mas que depois vai ser ela. Então vai ser ela agora também. Nisso, eles veem que pra derrotar a FF precisam afastá-la da água, fazem todo um plano, o FF consegue depois mais água, aí elas levam a FF pra um gramadão, um negócio de flotação que absorve a água do corpo, mas mesmo assim a FF continua a tentar salvar os discos, o que faz a Jolyne perceber que na verdade a lealdade de FF não é com o Whitesnake, mas sim só os discos, que também vai criar o quê? O plano de Jolyne para trazer a FF para o bando, como diria em One Piece talvez, que consiste em fazer a FF prometer proteger os discos, continuar protegendo, pode continuar sendo a sua função, porém fazer isso pela Jolyne agora, e a FF concorda, desde que ela fique viva com isso, e ela pega um dos corpos de uma das detentas pra conseguir viver ali fora do pântano. Que dá certo, na verdade, só tem que ficar bebendo aguinha num copinho por aí. Terminamos então o arco de FF, que é o quarto arco aqui, equivalente aos episódios 7 e 8 do anime e aos capítulos 26 a 33 do mangá. Vamos então pra quinta apresentação, que no caso é o Pucci, nosso gostosíssimo vilão da parte 6. Na verdade, essa parte não apresenta muito sobre ele, mas sim sobre o passado e sobre como ele funciona ali junto com o esquema de discos e fazer pessoas fazerem coisas pra ele. Basicamente, no passado ele conheceu o Dio lá no Egito e o Dio conversou com ele, sendo, né, ele tinha 16 anos, o Dio tinha, sei lá, 300 e tantos, falando sobre como alcançar o céu. Por que eles chegaram nesse assunto? Eu nem sei também, né, mas o menino era clérigo, sei lá, ele puxou o assunto ali. E ele descobriu que o Dio tinha um plano muito conciso e consistente para levar pessoas ao céu sem que elas morram. E ele anotou tudo isso num caderno, porém esse caderno foi destruído por Jotaro Kujo depois de destruir o próprio Dio, e é por isso que o Pucci quer o disco de memórias do Jotaro. Não só o disco de stand não, ele nem se importa tanto com isso, mas ele também quer, porque, né, Jotaro sem stand é melhor. Então vamos para essa parte em que ele manda uma das detentas atacar a Jolyne, só porque a detenta encheu o saco dele, basicamente. E enquanto Jolyne, FF e Hermes estão jogando ali no pátio, um daqueles joguinhos que você joga bola de beisebol e pega, ele manda a Mirachon
Mirachon para lá. Basicamente, o que ela faz? Ela aposta na quantidade de jogadas que Jolyne, FF e Hermes podem fazer junto daquele jogo ali, chegar até 100. Hermes quer apostar, Jolyne não quer apostar, FF tá na boa, e elas acabam aceitando a primeira aposta. Só que assim que cumprem essa primeira aposta com alguns empecilhos, a Mirachon faz com que a aposta aumente pra $1000. Antes era tipo $120, sei lá. Só que Jolyne fala não pra aquela aposta de jeito nenhum, e contra ela, Hermes vai e aceita porque ela quer dinheiro, money, 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 o que faz com que elas continuem jogando. Porém, um guarda atrapalha um pouquinho ali a situação e faz com que a Hermes precise usar o stand dela pra conseguir pegar a bola, o que meio que quebraria as regras, e se a Hermes acredita que ela quebrou as regras, aí o stand da Mirachon aparece, que é Marilyn Manson, o cobrador de dívidas. Sim, referência ao Marilyn Manson. Oh, como se tudo de hoje não fosse referência a alguma coisa. E esse cobrador de dívidas cobra as dívidas de um jeito diferente. Não precisa ser só com dinheiro, já que as pessoas não têm sempre o dinheiro equivalente ali. A aposta é com tudo que for de valor. E temos aqui uma pequena diferença, porque no mangá, o stand pega o dente de ouro da Hermes e o fígado dela. No anime, ele pega o dinheiro que tá escondido no silicone dela e o fígado. Básica diferença, não tem muito, porque ali é só coisas diferentes mesmo da adaptação. Temos então um momento muito triste, porque a Hermes não vai sobreviver sem o fígado dela, não é mesmo? Então a Jolyne aceita a aposta de que ela vai conseguir 1000 vezes fazer a rebatida lá, trocar a bola com a FF. Elas continuam ali depois de muitos empecilhos, porque sim, aparecem guardas, falam que o pátio vai fechar, elas têm que não continuar a aposta, mas sim encontrar a Mirachon pra poder acabar com ela, já que esse stand cobra dívidas e o stand vem dela. É mais fácil só acabar com ela do que realmente completar a aposta. Enquanto isso, elas continuam jogando, a Mirachon faz altas coisas, apaga a luz, atrapalha elas e coloca no elevador. E a Jolyne no final consegue, porque ela só deduz e aceita no coraçãozinho dela que a aposta nunca disse sobre com quem a Jolyne tinha que trocar a bola. Então ela só joga 1000 vezes a bola na cara da Mirachon e acaba com ela. Nisso, conseguindo recuperar o stand do pai dela, que, né, já tinha sido roubado ali, porque era o objetivo principal da Mirachon, que o Fuji tinha pedido pra ela fazer. E então ela se vê desesperada para o próximo arco. Esse arco que a gente falou agora é o episódio 9 do anime e os capítulos 34 a 39 do mangá. Puxando para o sexto arco, que é ali, basicamente, o primeiro confronto entre Jolyne e Pucci, a Jolyne tá desesperada, como eu falei, e liga para a Fundação Speedwagon, que é o telefone da prisão, mesmo sabendo que ela pode ser gravada por conta disso, e então vai lá falar com a Fundação pra pedir que eles recolham o disco do Star Platinum, que tá com ela ainda, e levem pro pai dela, que ainda tá lá, né, meio que em coma, mas eles dizem que conseguem fazer isso em 20 minutos se ela aparecer ali no pátio, e esse é o plano. A gente chega então na diferença do anime para o mangá, que é nessa parte aqui no anime que aparecem as explicações sobre a Sala Fantasma e o poder do Empório, tanto quanto o Weather Report. Que sim, nesse caso, é colocado como parceiro da Jolyne pelo próprio Empório pra ver se ela consegue entregar esse disco em segurança. Porque realmente é uma missão meio complicada que muito tem-se a perder, então é bom ir em duas pessoas. Só que eles já estavam sendo atacados por um stand inimigo, que era o Jumping Jack Flash. No caso, o poder desse stand é alterar a gravidade dos lugares. Então, tanto Jolyne quanto o Weather Report, alguma hora são atingidos por isso e acabam flutuando pelos lugares e pelo caminho que eles deveriam seguir até o pátio. O problema é Araki. Como sempre, ele joga vários fatos científicos que ele encontrou em qualquer revista que tava em cima do consultório do dentista dele e bota no mangá, de uma maneira que a gente não consegue certificar, assim, com muita certeza que são reais ou não, então só vou explicar basicamente o que ele enfiou aqui dentro dessa parte. Primeiro problema, oh meu Deus, em gravidade zero, as pessoas sofrem uma síndrome de cara de lua, em que seu sangue troca de lugar dentro do seu corpo por conta da gravidade, então seus rins trabalham mais pra fazer com que o sal saia do seu corpo, então dá vontade de ir no banheiro. Outra coisa, que aparentemente quando você tá sem gravidade e no vácuo, né, porque o ar sai do lugar sem gravidade, a Jolyne toca nos lugares, então a gravidade some do lugar, não da parede, do lugar. E isso faz com que o ar seja sugado e crie um vácuo ali, então dentro daquele vácuo o sangue deles pode ferver em 20 segundos, exatamente 20 segundos, que na verdade não são respeitados dentro do anime, a gente sabe que o tempo é relativo, e que o sangue deles é sugado pelo vácuo também, porque os vasos deles estouram, essa parte é a mais complicada também. O importante é batalha árdua, o Weather Report usa todos os poderes dele ali, é mostrado o stand dele, que também se chama Weather Report, controla o tempo, pra conseguir fazer com que eles tenham ar pra respirar, fazendo um traje completo de astronauta ali, também conseguindo distrair o outro inimigo do stand, mas basicamente é a Jolyne contra o cara, o Weather Report dando um suporte, eles descobrem que o raio de atuação do stand não é muito alto, então eles conseguem meio que sair daquele raio de atuação e, na verdade, não dá certo, eles forçam o usuário a acabar com a gravidade, porque ele também é puxado pra dentro do raio de atuação dele pela Jolyne, usando seus próprios fios do Stone Free. No final das contas,
mas tudo dá certo. Eles conseguem chegar até a porta do pátio. Só que essa porta do pátio é um portão gigante e a Jolyne tenta usar o cartão do Jumping Jack pra poder abrir ali, só que quem aparece do outro lado da porta, enquanto o Weather Report tá escondido, tá bom? Porque ele tá muito ferido, aparece Putty. Logo, de qualquer pessoa que podia aparecer, está ele lá. E depois de muita conversa, porque Jolyne não sabe que Putty é o detentor do White Snake, mas Putty sabe que Jolyne é a Jolyne. Então ali não estamos em uma contrabalança de poderes, a gente tá em muita desvantagem. Ela consegue convencê-lo a ir para o pátio, e assim que chega no pátio é atirada por um guarda que o Putty já tinha colocado ali, porque sabia que isso ia acontecer. O bicho é calculista que nem Kira Yoshikai. Então ela chega lá, mas o Weather Report não estava nos planos de Putty, porque ele consegue fazer chover sapos, o que faz com que o guarda morra e não consiga pegar o CD, mas com que Jolyne também seja atacada por isso, e mesmo depois de conseguir tapar com os fios aqueles sapos que estavam caindo, ela é muito afetada. Por isso também ela levou 2 tiros, né? Pelo amor de Deus. Putty também é afetado e quase não consegue fugir dali. Porém, no final das contas, com a ajuda de um guarda que ele meio que chamou, consegue fugir e ir lá recolher o disco, já que Jolyne já estava morta. Porém, era tudo um fingimento. Jolyne tinha pego todos os sapos estavam vivos, porque vivos eles não traziam veneno pra matar as pessoas, e feito uma coberturinha pra ela não ser atingida pelo veneno, e só estava esperando com que Putty pegasse o CD pra ela saber onde estava, pra poder levar ao Savage Guardian, que era um pombo enviado pela Fundação Speedwagon pra recolher o CD. Então ela consegue sim enviar o CD, e terminamos ali os 12 primeiros episódios dessa parte de Stone Ocean parte 6 de Jojo. O equivalente desses episódios foram o 10, 11 e 12 no anime, e os capítulos 40 a 50 do mangá. Em conclusão, o que é que nós temos? Nós temos um grande problema, porque só foram adaptados 6 volumes com esses 12 primeiros episódios. Quantos volumes faltam? 11. 11 volumes, basicamente, do capítulo 51 ao 158 do mangá. É muito conteúdo que eles vão ter que enfiar ali. Só que, a partir daí, eu vou contar os spoilers. Quem tá aqui já leu o mangá já sabe. Senta e vamos conversar um pouquinho. Se você não leu ou você liga muito pra spoilers, só não vê aqui. Se você nem liga pra spoilers, então só continua. Quem sou eu pra mandar o que vocês fazem? Mas temos aqui um problema, porque parte 6 é gigantesca e a gente já sabe onde ela leva a derrota de Jolyne. Sim, o título era verdadeiro. Se você ficou aqui pelos spoilers, Jolyne vai perder, tá bom? Putty vai ganhar. Ele vai refazer o mundo com o poder do stand dele. Se você não entendeu isso aqui, é porque você não leu o mangá e eu não vou explicar. Vai lá ler, tá bom? Eu não sei se no Brasil já tem publicado até isso aqui, então finge que eu não falei pra você ler em meios ilícitos aqui e legais. Basicamente, voltando ao ponto, teremos a derrota. E com essa derrota vai vir a quebra de coração de todos os fãs, que aconteceu já há muitos anos atrás, quando todos nós lemos o mangá. Mas eu quero muito ver isso acontecendo no anime. É por isso que a gente tá esperando pelo anime, entendeu? Quem já sofreu no mangá tá esperando ver os outros sofrerem agora. E eu tenho um grande problema com essa adaptação, que tá sendo equivalente aos mangás, mas também um pouquinho devagar. Eu não sei se eles vão dar um pulão de explicações na próxima parte pra conseguir fazer 24 episódios. Eu não sei quantos episódios teriam. Se for de 12 em 12, teriam 24. Mas se for mais, a gente consegue realmente adaptar bem melhor. Tipo uns 32 episódios. Aí fica bom. Aí dá pra explicar. Pelo menos é o que eu acho, né? Fazendo contas com minha mente de humanas que não sabe fazer contas. Mas 32 é um número gostoso de episódio. Eu só tô com pena dos animadores, porque assim, a gente já vê nos últimos episódios que foi usado várias cenas de CG pra batalha, então já cabe ali um momento de os animadores estavam esgotados e tiveram que recorrer a esse uso que não tinha sido usado em nenhum dos outros episódios. Então sim, é uma demonstração de que eles já estavam no fim da picada da produção do anime. Só que ainda faltam muitos outros episódios a serem produzidos, e a Netflix, a gente sabe, gosta de soltar tudo de uma vez. Não que eu concorde com isso, eu acho uma decisão horrível, eu prefiro semanalmente. Então, mando um beijo aí pra quem estiver no Japão trabalhando no David Productions, porque meus filhos estão ferrados. Netflix é pauleira. E vamos ficar aqui no aguardo, não é mesmo? Temos que aguardar, temos que ver o que vai dar certo, o que vai dar errado, quais vão ser as diferenças do mangá, porque como eu falei aqui algumas, a gente já viu que eles deram uma mudada, mas nada foi realmente perdido da história, então por enquanto eu aprovo essas mudanças. Vamos ver se vai ter nova abertura, vamos ver se vai ter nova finalização, e vamos esperar. O resultado é esse, estaremos somente esperando pelo resto da temporada de Jojo Stone Ocean. Se você é um Jojo Fag e continua até aqui, já aproveita para deixar seu joinha caso você não tenha feito isso antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e tudo mais, só lembrando isso pra vocês no final do vídeo também, já que ninguém lembra do início. E é isso, gente. Tchau, tchau!